Olá, pessoal, tudo bem? Então, assim, ó, eu olhando a aula de hoje que a gente fez em tempo real lá da escola, eu achei que a gravação não ficou boa, tá? Eu acho que por uma questão de internet, posição do computador, não sei ainda, né? Estamos a recém começando esse processo, então a gente vai ter que ir acostumando e testando possibilidades, né? Então achei melhor passar para vocês um novo vídeo, né, explicando de novo para quem estava em casa, porque quem estava na escola teve presencialmente, né? E pode também retomar com esse vídeo, né? E quem ficou em casa, então talvez não tenha conseguido acompanhar, até porque ninguém que estava em casa entrou na aula do Meet hoje, né? Fiquem espertos, eu estou avaliando isso aí, tá? Então, assim, eu vou explicar para vocês hoje, conforme eu postei lá no grupo, né? Divisão de decimais, né? Qual é o segredo da divisão dos decimais, tá? O segredo é que nós precisamos ter a mesma quantidade de casa após a vírgula. Então, meu primeiro passo é esse: verificar quantas casas eu tenho após a vírgula, certo? Deixa eu só pegar uma caneta aqui, uma caneta. Ó, aqui eu tenho uma casa após a vírgula e aqui eu tenho quantas casas após a vírgula? Duas. Eu preciso ter a mesma quantia, tá? Então, se eu tenho duas de um lado, eu tenho que ter duas do outro. Como falta, e quando falta, eu só posso acrescentar zeros. E é isso que eu devo fazer, tá? Então, aqui eu vou colocar um zero, porque é ali que está faltando uma casa para ficar igual a outro número. Então, agora eu vou conferir de novo, ó. Duas casas aqui após a vírgula no primeiro número, duas casas após a vírgula no segundo número. E o segundo passo é muito simples, é só esquecer que a vírgula existe, ou seja, jogar ela fora. Corta fora essa vírgula e você faz uma divisão normal, conforme vocês já conhecem. Então, essa divisão será do número sem a vírgula, que então formou o número 360, tá? Então, vou fazer 360 dividido por quem? Ó, cortando a vírgula é 0,12, mas zero na frente do número não tem valor nenhum. Então, vai ser dividido por quanto? Por 12. Tá ali, dividido por 12, certo? E agora a gente vai fazer uma divisão normal, conforme vocês já conhecem, tá? Então, eu vou pegar aqui o 36 dividido por 12, que vai me dar quanto? Vai dar um 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Sobrou 0, certo? Tudo bem? Baixa 0. Quando eu baixo 0, eu também subo um 0. Tá pronto, acabou o problema, né? Tranquilamente, certo? Vamos pro próximo exemplo. Olhe bem, eu tenho que então fazer o que mesmo? Igualar a quantidade de casas após a vírgula, né? Então, aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Bom, e aqui? Nem aparece, né, gente? Se nem aparece, o que eu tenho que fazer? Localizar onde tá essa vírgula, tá? Então, eu vou colocar ela ali, porque vocês sabem que todos os números possuem vírgula. Ela só não aparece por quê? Porque não tem nada importante após ela, certo? Então, eu localizo a vírgula e o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma casa, porque preciso ter uma casa após a vírgula. Preciso ter, né? Então, como tá faltando, eu vou acrescentar um zero, né? Então, eu vou ter aqui uma casa após a vírgula, ó, uma casa aqui e uma casa aqui, fechou, tá? Então, agora eu esqueço que existe a vírgula e vou fazer a divisão normal. Então, vai ficar 350 dividido por 7, né? Então, aqui eu vou fazer o quê? Vou juntar aqui, só um minuto. Então, aqui continuando, pessoal, eu vou fazer aqui, vou fazer normal a minha divisão, 35 dividido por 7, que vai me dar quanto? Vai me dar 5, vezes 7, vai dar 35, baixa 0, sobe 0. Tá pronta a minha divisão, sem maiores problemas, né? E seguimos o baile. Olha aqui uma outra, ó. 5,2 dividido por 2. Bom, olhe bem, a vírgula nem aparece aqui nesse aqui. Então, eu vou localizar a vírgula. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula, então eu tenho que ter também uma casa aqui. Então, eu vou completar com 0. Depois que eu completei, o que eu vou fazer?
eu vou cortar fora essa vírgula e vou dividir normalmente. Isso vai me dar 52 dividido por 20. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. 52 dividido por 20, certo? Então, eu vou fazer divisão normal, conforme a gente já conhece. Então, aqui vai dar 2 vezes 2 dá 4. Se eu botar 3 vezes 2 dá 6, passa. Então, vai ficar 2. 2 vezes 2, 4. Com o 0, 40. Sobrou quanto? 2 menos nada é 2, 5 menos 4 é 1. Sobrou 12. Bom, sobrou 12 e eu não tenho ninguém, ó, para baixar. Certo? Como eu não tenho ninguém para baixar, o que eu vou fazer? O que a regra da divisão dos decimais manda eu fazer? Eu colocar a vírgula na resposta e essa vírgula me dá direito a quantos zeros eu precisar para resolver a minha operação, tá? Nesse caso, eu coloquei um zero. Formou que número? 120. 120 dá para dividir por 20? Dá. Dá quanto? Dá 6. 6 vezes 2, 12, com o 0, 120. Sobrou, então, resto, 0. E tá pronta a minha divisão, certo? Então, assim, ó, o que vocês têm que cuidar? Vocês têm que cuidar que, quando você coloca a vírgula na resposta, ela te dá direito a pôr quantos zeros você precisar. Mas aí, por exemplo, eu coloquei o 0, formou 120. Digamos que 120 não desce para dividir. Se não dá para dividir, tá? O que eu tenho que fazer? Colocar outro zero, ok. Só que antes de colocar outro zero aqui, eu tenho que colocar na resposta um zero para depois adicionar outro zero aqui, tá? Essa é uma regra que vocês já conhecem também. Tomem esse cuidado, certo? E lembrando que números decimais só tem uma vírgula. Depois que você coloca a vírgula, você pode colocar quantos zeros precisar para conseguir resolver a operação, certo? Bom, então com isso aqui a gente tem a divisão dos números decimais. Agora, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Eu só vou colocar essa aqui, letra D aqui, ó, porque ela ficou muito aqui em cima. Uma regrinha mais simples que existe para divisões por 10, 100 ou 1000, tá? Para dividir por 10, 100 ou 1000, eu não preciso armar essa conta de divisão. Eu não preciso me preocupar com a vírgula onde ela está. Basta eu saber a regra. O que a regra diz? Primeiro passo, atenção que é muito simples. Primeiro passo, escreva o número sem a vírgula. Então, olha aqui, ó. A vírgula tá aqui, eu vou escrevê-lo sem a vírgula, que vai dar 3.278. Eu escrevi o número sem a vírgula. Segundo passo, observa por quem você está dividindo. Eu estou dividindo por 10. 10 tem um zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar a vírgula da onde ela estava uma casa para a esquerda. Esquerda. Divisão, a gente carrega a vírgula para a esquerda. Então, você coloca o lápis lá aonde a vírgula tava, ó, ela tava entre o 2 e o 7, então você coloca o lápis ali, ó, entre o 2 e o 7, e vai carregar ela uma casa para a esquerda, então ela vai ser deslocada um número para frente, tá? E tá pronta a minha divisão, não preciso fazer mais nada, né? Então, esse processo ajuda vocês a realizar cálculos com mais rapidez, né? Com mais prática e eficiência, certo? É simples desta forma. Dividir por 10, 100 ou 1000, basta eu deslocar a vírgula para a esquerda, tá? Então, vamos aqui, ó. Então, esse aqui eu já fiz ali para vocês, que ficou apertadinho aqui. Aqui eu tô dividindo. Então, se eu vou dividir, primeiro passo, copia o número sem a vírgula, né? Escreve o número sem a vírgula. Então, isso aqui vai dar 456. Aí, deixa eu só botar ele mais pra lá um pouquinho. Deixa eu pegar o meu apagador aqui. Só vou botar ele mais pra lá, porque eu vou precisar de um espacinho. Aqui. 456. Certo? Então, olha aqui, ó. Escrevi o número sem a vírgula. Olha por quantos eu tô dividindo. Eu tô dividindo por 100. 100 tem 2 zeros. Isso significa o quê? Que eu preciso deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda
da onde ela estava. Então, você olha onde é que ela estava, ó. Ela estava aqui, ó, entre o 4 e o 5. Então, tu bota o lápis lá, ó, entre o 4 e o 5. E você tem que carregar ela 2 casas. Puxa, mas agora eu carreguei uma, já não tem mais ninguém. O que que eu faço? Né? Quem é que eu posso acrescentar? O nosso amigo número 0. Eu vou colocar 2, não sei se vai ser suficiente, mas eu vou fazer o teste para mim ter certeza se eu fiz certo. Então, a vírgula estava aqui, entre o 4 e o 5. Eu tenho que deslocar 2 casas para a esquerda. Então, andei uma, andei 2. Então, deu certo, vai ficar ali a minha vírgula, certo? Então, tá aqui. Quando falta casas, eu também devo acrescentar zeros. Quantos? Depende. Coloca 2, coloca 3 e faz o teste para ver se foi suficiente. Se faltou, acrescenta. Se sobrou, tira. Né? Simples assim. E tá pronta a minha conta. Vamos ver aqui de novo, ó. Escreve o número sem a vírgula, tá? Então, vamos escrever o número sem a vírgula, que é 91. Nós estamos dividindo por 100. 100 tem 2 zeros, significa que eu vou carregar para a esquerda 2 casas, certo? Então, você coloca a vírgula, o lápis lá onde estava a vírgula, estava entre o 9 e o 1, estava aqui, ó. E você carrega ela para a esquerda. Ó, andei uma casa, já não tem mais. O que que eu vou fazer? Faltou elementos, faltou números para carregar. Então, eu vou colocar quem? Vou colocar o 0, certo? Vou colocar 2. Certo? Normalmente tu coloca 2 para ver se vai dar certo, depois tu testa, né? Então, vamos de novo do princípio. A vírgula estava aqui, entre o 9 e o 1. Eu tenho que carregar 2 casas, então vai dar uma aqui, 2 aqui. Então, a resposta vai ser 0,091. Simples desse jeito, não tem conta para fazer, só deslocar a vírgula, tá? Agora, vocês podem observar que eu coloquei 2 exemplos de multiplicação, porque nós também podemos multiplicar com regra especial por 10, 100 ou 1000, tá? Que é a mesma coisa. Primeiro passo é o mesmo também. Copie o número sem a vírgula, tá? Então, vai ficar 2.541. Eu estou multiplicando por 10. 10 tem uma casa, né? 0. Significa que eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita agora, tá? Então, eu vou para a direita. Então, a vírgula estava onde, ó? Entre o 5 e o 4. Coloca o lápis lá e carrega uma casa para a direita, tá? Multiplicação, carregamos uma casa para a direita, certo? Vamos ver o outro aqui, ó. Escreve o número sem a vírgula. 3.781, certo? Agora, eu estou multiplicando por 1000, ó. São 3 zeros. Então, eu vou fazer o quê? Carregar 3 casas para a direita, da onde ela estava. Então, ela estava aqui no 3, ó. Então, tem que carregar 3 casas. 1, 2, 3. Aí, eu pergunto para vocês, existe 3.781, vírgula? Não. Quando acontecer isso, vocês têm que reescrever o número. De que forma? Escrevê-lo novamente, certo? Sem aquela vírgula. Porque, mas professor, sumir a vírgula. Mas ela não vai sumir, ela existe, só ela fica subentendida. Por quê? Porque não tem ninguém depois dela. Ó, tinha alguém aqui depois dela? Não, não tinha. Então, por isso que ela não precisa aparecer, certo? Você tem que ter isso na cabeça. Todos os números possuem vírgula, sim. Por que elas não aparecem? Porque não tem ninguém importante após ela, né? Mas eu preciso saber que ela existe, porque quando eu tiver que calcular com decimais, eu tenho que saber localizar essa posição da vírgula, certo? Então, para dividir e multiplicar é muito simples. Dividir, eu carrego a vírgula para a esquerda, e para multiplicar, eu carrego a vírgula para a direita, certo? Essa regra prática só vale para multiplicação de 10, 100 ou 1000. Certo? Aí a divisão, vocês já entenderam que eu tenho que igualar a quantidade de casas. Se eu tenho 2 casas após a vírgula no primeiro número, tem que ter 2 casas após a vírgula no segundo número, né? Se tem uma, tem que ter uma, tem que combinar. Após eu corto fora a vírgula e divido normalmente, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Se vocês olharem na folha que eu postei para vocês hoje, a foto no grupo, tem um exemplo pronto, com uma caneta colorida ali, para vocês observarem o que foi feito, tá? E eu vou colocar aqui mais um exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui.
Vamos ver mais um exemplo aqui, então, para nós concluir esse pedacinho, ó. 20,96 dividido por 0,4, tá? Então, meu primeiro passo é verificar os números após a vírgula. Aqui eu tenho dois números após a vírgula e aqui eu tenho um número após a vírgula, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou igualar. Se eu tenho 2 aqui, eu preciso também ter 2 aqui, tá? Depois que eu igualei, eu jogo a vírgula fora, né? E divido normalmente, que vai ser o quê? 2096 dividido por quanto? Por 40, né? Não 0,40, por 40. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir, eu vou pegar o 20 e vou ver se dá por 40. Não dá. Então, eu vou fazer quem? Vou fazer os 209. Lembrando, para quem não lembra, que eu sei que tem um monte de gente que não lembra, eu vou pegar o 40 e vou fazer vezes algum número para ver quem é que eu vou chegar igual ou perto, né, de 209. Então, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, ó, deu muito pouquinho, então vou mais adiante. Vou fazer 40 vezes 5. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, ó. Deu 200. Então, eu já sei que nem preciso fazer por 6, porque se eu fizer por 6, vai passar mais que 200, né? E eu tenho só 209. Então, certamente vai dar 5. Então, 5 vezes 40 deu quanto? Deu 200. Bota os 200 aqui. Menos, desceu 9, dá 0 e dá 0. Aí, vou baixar quem? Vou baixar o 6. Bom, 96 por 40, óbvio que dá. Mas se eu fizer por 3 passos, então vou fazer por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Então, vai dar quanto? Vai dar por 2. 2 vezes 40 dá quanto? Dá 80. Põe os 80 aqui. Vai sobrar 6 e 9 menos 8, 1, ok? Agora, sobrou 16 e eu não tenho ninguém para baixar, ó. Não tem? Então, o que que a regra manda eu fazer? Manda eu colocar uma vírgula na resposta e acrescentar um 0 para mim poder tentar continuar a divisão. E eu vou ter 160 dividido por 40. Então, se eu colocar 4, será que vai dar, ó? 40 vezes 4. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 4 é quanto? 16, então é 4. 4 vezes 40 vai me dar quanto? 160. E com isso eu encontrei resto 0. Certo, pessoal? Espero que assim vocês tenham conseguido me entender melhor, tá? Aí vocês têm aí todas as atividades para vocês fazer, certo? Então aqui, ó, vocês completem o que dá na própria folha, o que não dá faz no caderno e posta as fotos no grupo de trabalhos, certo? Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Um grande abraço para vocês e se cuidem.